Então, bom dia, meninos. Hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Aí na imagem a gente tem uma imagem de um DNA. E nós vamos ver, todo mundo já ouviu falar sobre DNA, sobre exame de paternidade. Hoje fala muito de DNA por causa de algumas doenças, sobre vacinas, a gente vem falando sobre DNA. E hoje nós vamos ver o que são esses ácidos nucleicos, que vão ser o DNA e o RNA, e vamos ver como que é a estrutura deles e a função. Pode passar, Suzuki. Então, os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas formadas por unidades chamadas de nucleotídeos, que é essa imagem à esquerda. Então, os ácidos nucleicos, eles são o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Mas, para sintetizar, nós chamamos o ácido desoxirribonucleico de DNA e o ácido ribonucleico de RNA. Então, eles são, tanto o DNA como o RNA, eles são formados por nucleotídeos, que ele é formado por um grupo fosfato, uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela vai ser a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Vai ter diferença nas bases nitrogenadas, porque no DNA a gente pode ver que tem a timina, e no RNA nós vamos ter a base nitrogenada, a uracila. E também nós vamos ter diferença na pentose, que é o famoso açúcar, que nós vamos ver no slide seguinte, qual que vai estar presente em quem. E também nós já olhamos assim o DNA, a gente percebe algumas diferenças entre eles. Por exemplo, o DNA, ele é uma fita dupla, enquanto o RNA, ele é uma fita simples, só tem um risquinho nele. Pode passar. Eu falei sobre as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas nós temos no DNA ATCG. Então, adenina, timina, citosina e guanina. Sempre essas bases nitrogenadas, elas vão ter o casalzinho, elas vão parear entre elas. E esse pareamento vai ser sempre entre a adenina com timina, como a gente está vendo aí na imagem, A com T, e C com G, sempre, no DNA. O que vai diferir no RNA é porque no lugar do T, a gente vai trocar a timina pela uracila. Agora, vamos supor assim, e sempre a somatória dos quatro vai ser 100%. Então, se eu tenho 40% de adenina com timina, se eu tenho 40% de adenina com timina, quanto que vai ser de citosina e guanina, sabendo que o total tem que ser 100%? Quanto que vai dar essa conta? Pode falar, gente. Tem que dar 100 no total. O adenina mais timina, vai ser 40%. Citosina mais guanina, tem que ser o que está faltando. Então, é só fazer uma conta. 100 menos 40. Isso, muito bem, João Gabriel. Vai dar 60. Pode passar, Suzuki. Quais que são a função do DNA e qual que vai ser a função do RNA? Então, o DNA, ele é essencial, a principal função dele é armazenar informações genéticas. Aqui a gente tem um grupo de várias pessoas, tem várias características nessas pessoas, cor de cabelo, o tipo de cabelo, o formato do olho, cor de pele, os lábios, o formato dos lábios, sobrancelha. Então, para a gente saber todas essas características, elas vão ter que estar armazenadas em um local. E onde que vai estar sendo essas informações? No DNA. Então, sempre que eu vou querer saber, para transmitir uma informação de um pai para um filho, essa informação vai estar no DNA dele, que vai ser transmitida quando ocorrer a fecundação de um óvulo com espermatozoide, e aí vai resultar em um zigoto, e nesse zigoto lá já vai ter as informações do pai e da mãe. E sempre para a gente ter a formação de uma proteína, por exemplo, o cabelo, ele é uma proteína.
tudo no nosso corpo é formado por proteína, cabelo, os olhos, tudo isso, o resultado é uma proteína. Então, por exemplo, sempre que eu vou querer, vamos supor assim, eu quebrei uma unha, sofri um machucado, eu vou precisar de uma proteína. E como que eu vou saber onde está essa proteína? Para pegar essa proteína? Vai ser na síntese proteica. E quem é responsável por isso, pela formação de proteína, a gente vai ter que ir lá no RNA, que é o ácido ribonucleico. Como eu falei para vocês, o RNA ele é só uma fita simples e a pentose dele, o açúcar dele vai ser a uracila. Não, a pentose, na verdade, é a ribose. A base nitrogenada que é a uracila. E no DNA, a gente tem também diferença, que ele é para armazenar informações genéticas e ele é uma fita dupla. E a base nitrogenada dele é a timina. E o açúcar dele, a pentose, é a desoxirribose. Deixa eu passar, Suzuki. Aqui tem a desoxirribose, uma configuração molecular dela, e do lado tem a da ribose. Pode passar, Suzuki. Agora, onde que vai estar presente o DNA nas nossas células? E vai ter diferença do DNA de uma bactéria para o DNA de um humano? Sim, tem algumas diferenças. O DNA nas nossas células, ele está altamente compactado em cromossomos. E onde que vai estar esse DNA? O DNA ele vai estar lá dentro do núcleo. A gente pode ver ali que tem um pontinho preto, tem uma membrana externa ali na célula, lá dentro da célula, Suzuki. Isso, tem uma membrana externa. E dentro dessa membrana, lá dentro, no pontinho pretinho lá, vai ter o nucleolo. E lá dentro dele vai ter o cromossomo. E o DNA vai estar lá empacotado dentro desse cromossomo. A gente pode ver, se a gente for voltando, tem as bases nitrogenadas, elas vão se enrolando e compactando dentro de um cromossomo. O DNA, ele também vai estar presente nas mitocôndrias e nas plantas, nós sabemos que são os cloroplastos, e ele também vai estar presente lá nas células vegetais. Agora, nas bactérias, a bactéria, ela é um organismo mais simples. Se a gente pensar que ela é um organismo mais simples, ela não vai precisar de toda essa estrutura que uma célula animal. E também o DNA dela, ele é um pouco menor que nas células animais. Ele está só em um único cromossomo, enquanto na nossa célula a gente tem mais de 20 cromossomos, gente, esqueci, tem 46 no total, gente, esqueci quantos cromossomos que tem. Tem 46 no total e é 24, né? Sendo um cromossomo sexual. Na célula da bactéria, ela só vai ter um único cromossomo. E esse único cromossomo vai estar espalhado no citoplasma dela, como a gente pode ver aí, ó. Que fica no nucleoide, onde o citoplasma, onde o DNA dela vai ficar lá no nucleoide. Não tem um núcleo formado, porque é um DNA mais compacto, então não precisa de toda essa estrutura, de várias organelas. Então é bem simples, tem um flagelo, um nucleoide e um citoplasma. Pode passar, Suzuki. Como eu falei, o nosso DNA na espécie humana, ela está compactada em cromossomos, a gente tem a estrutura de um cromossomo, o DNA está lá dentro do cromossomo, totalmente enrolado, quando você vai enrolando, e aí chega em cromossomo. Nós também temos o DNA presente nas mitocôndrias. E se a gente fazer uma comparação, o DNA presente na mitocôndria, ele tem a mesma estrutura de um DNA na bactéria. O DNA na bactéria, ele é um DNA circular, como a gente pode ver aí, ó, o DNA bacteriano é circular, e o DNA da mitocôndria, também, da mitocôndria lá em cima, à direita, ele é também um DNA circular. E nas outras células, o DNA humano, ele está em cromossomos. Pode passar, Suzuki. Agora,
nós já sabemos que o DNA ele fica compactado em cromossomos dentro das células. O nosso DNA ele não fica espalhado como na bactéria, ele tem um compartimento que é lá dentro do núcleo que ele vai ficar. E dentro do DNA ele vai ter informações, por exemplo, sobre cor de cabelo, sobre a cor da sua pele, o tipo do seu cabelo. Só que essas informações elas vão estar divididas como se fosse dividida em pedaços, e que é o famoso gene. Imagina, por exemplo, você tem uma lista de contatos lá na sua agenda. A sua agenda toda, ela é o DNA. Quando você quer uma informação específica, você vai lá num contato específico. Por exemplo, eu quero ligar para uma cabeleireira. Você vai lá no C e liga para aquela informação específica. E a mesma coisa acontece no gene. Então, o gene, ele é um pedaço de informações específica dentro do DNA. E sempre um gene vai codificar alguma coisa, vai codificar uma proteína? Não. No nosso DNA, nós também temos genes que ainda não sabemos para que ele serve. Mas a maioria dos genes vão codificar alguma proteína no nosso organismo. E para ter a produção de uma proteína, nós temos que ir lá no DNA, replicar essa informação, transcrever ela todinha, como se ela todinha, depois a gente vai ter o RNA, que ele vai ser traduzido a uma proteína. E agora, mais à frente, nós vamos ver como que acontece para formar uma proteína no nosso corpo.